Se você investe em fundos de investimentos e não se atenta para esse indicador, você está cometendo um grave erro. Hoje a gente vai conversar sobre isso e uma forma extremamente inteligente de investir em fundos. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer ter você aqui conosco. Eu sou o Rafael Zatar e hoje a gente vai falar sobre um quesito muito importante que muita gente não se atenta para investir tanto em fundos de investimentos quanto em ações, que é a descorrelação. Muita gente diversifica a carteira, talvez em um setor específico, faz uma sobreposição muito alta e não descorrelaciona. É isso que a gente faz com muito cuidado na Carteira Z. E a gente quer trazer esse indicador para que vocês entendam como você pode melhorar a sua carteira de investimentos. Para isso, a gente trouxe o nosso professor mestre Jonas, que faz estudo quantitativo com muita excelência na Carteira Z, que muitos de vocês conhecem. Antes de passar esse conteúdo de qualidade para vocês, eu queria pedir encarecidamente para vocês compartilharem, curtirem esse vídeo para a gente ajudar as pessoas ao nosso redor a investirem melhor. Então, é um grande prazer, Jonas, ter você aqui conosco. A gente tem feito um trabalho o pessoal tem gostado bastante, né? A gente tem a descorrelação entre os fundos. Muita gente, como eu falei aqui, ela tem uma carteira de ações, sei lá, de 5, 10, 15 ativos, mas ela tem 50% do setor financeiro, 50% de commodities. Então, ela está diversificando, até de certa forma abrangente, mas ela está sobreposta a poucos setores. E nos fundos de investimentos é similar. Muita gente investe em fundos muito correlacionados, que tem muitos ativos em comum, e isso acaba atrapalhando. E ninguém no mercado fala isso para as pessoas, não ajudam nesse sentido. Então, a gente quer trazer esse conteúdo para as pessoas, e eu queria perguntar para vocês, Jonas, já de antemão, dessa correlação que a gente faz. Porque, resumindo aqui, a correlação ela é uma medida estatística que é usada para determinar como que os ativos eles se movimentam em relação aos outros. Então, explica para a gente até da descorrelação que a gente faz nos fundos da Carteira Z para as pessoas situarem, entenderem um pouco melhor do que a gente está falando, Jonas. Boa noite. Boa noite, Rafael. Um prazer estar aqui mais uma vez para apresentar um conceito importante, que é o conceito de descorrelação da sua carteira, que ela vai mais ou menos intuitivo, né? A gente vai falar um pouco sobre ele. E o erro que você citou, né? Assim, muitas vezes por falta de instrumentos para avaliar, é a questão de você diversificar sem necessariamente descorrelacionar. Você tem vários ativos na sua carteira, mas que não necessariamente são descorrelacionados. Então, o objetivo aqui é discutir um pouco isso, né, hoje e apresentar para vocês um instrumento que a gente desenvolveu na Carteira Z, disponível para os assinantes, que a gente vai explicar aqui hoje, no intuito de tentar assim, balizar as suas decisões de investimento. Para começar, assim, rapidamente, vamos falar de correlação. Correlação significa risco, né? Por que eu quero descorrelacionar? Porque eu quero reduzir risco. De uma maneira muito simples, muito intuitiva, assim, basicamente, se eu tenho ativos na minha carteira que são descorrelacionados, assim, de uma maneira muito simples, se um cair, né, eu tenho alguma chance de que o outro suba e compense essa queda de maneira que eu tenha um movimento menos volátil, né, mais previsível na minha carteira, né? A ideia não é que as quedas se anulem aos ganhos, né, porque eu ficaria parado no mesmo lugar. A ideia é que a minha carteira evolua como um todo, com menos volatilidade, com menos risco. Então, é um esforço contínuo da gente tentar identificar ativos descorrelacionados. Então, o que é assim, correlação? Imagina que você tem um marcador, um medidor, um taxímetro, né? coisa do tipo, um antigo taxímetro, né? Em que, assim, é um contador, basicamente. É um contador que ele é incrementado sempre que os ativos se movem na mesma direção. Então, os dois subiram juntos, você incrementa o contador. Os dois caíram juntos, você incrementa o contador. E no final, você tem uma medida dessa correlação, né? Que assim, é o número de vezes que os ativos se movimentaram no mesmo sentido. Essa medida vai de 0 até 1, né? 1 significa... Não, pode ir até de menos 1. Menos 1 é a descorrelação total. Um subiu e o outro caiu. Né? Pode ir até 0, não tem correlação nenhuma. Assim, ou eles se movem sempre no mesmo sentido. Né? Correlação é igual a 1.
E a gente sempre procura identificar ativos de baixa correlação para reduzir o risco da nossa carteira. O problema, né, onde é que está o problema e por que a gente está apresentando uma nova ferramenta hoje em dia? O problema é que em fundos de investimento nem sempre é fácil identificar ou medir essa correlação, né? Por quê? Porque fundos de correlação não são ativos, né? Eles são uma coleção de ativos que muda e pode mudar bastante no tempo, de acordo com as decisões e as teses do gestor. Ele não tem nenhum compromisso de manter uma carteira ao longo do tempo. Então, qual é o efeito disso? Vamos simplificar, né? Assim, cenários simples são sempre mais fáceis de entender. Vamos simplificar assim, dois fundos que têm, cada um investe em um único ativo, né? Então, a gente pode explicar assim, imagina que um fundo unicamente em Cogna, né, no setor de ensino, e o outro investe unicamente... E o outro investe unicamente em Vale, mas sem nenhum viés nessa escolha, tá? É só porque são dois setores descorrelacionados, né? Um fundo investe há muito tempo, né, anos, somente em Cogna, e outro investe somente em Vale, há muitos anos. Se eu for olhar para as cotações históricas, e eu meço correlação através da do histórico das cotações, né, eu preciso desse taxímetro para contar, subiu junto, desceu junto, então eu preciso olhar para o passado. Se eu olho para o passado desses dois fundos, como eles são monoativos, eu estou, na verdade, medindo a correlação entre os ativos e não entre os fundos, né? Espera-se que Vale do Rio Doce e Cogna tenham correlação baixa. Por quê? Porque eles atuam em mercados diferentes, né, com legislações diferentes, com públicos diferentes. Não tem nada a ver um com o outro, né? Assim, minério de ferro com educação, né? Então, sujeito à cotação de dólar China, tudo. Pois é, não tem nada a ver um com o outro. Então, assim, eu espero baixa correlação entre os ativos e eu espero, por consequência, baixa correlação entre os fundos. Mas imagina que hoje, né, sei lá, dia 20 de março, né, o gestor do fundo que investia unicamente em Cogna resolve ou abandonar a tese ou achar que o rendimento já rendeu o esperado, sei lá, né, e resolve, assim, eu vou investir 100% agora em Vale. Certo? O que aconteceu nesse dia? Os dois fundos se tornaram absolutamente correlacionados, eles estão investindo na mesma coisa, não é nem no mesmo segmento, eles estão investindo na mesma coisa. Então, se eu continuo medindo correlação pelo histórico das cotações, imagina, isso aconteceu durante 5 anos, eles tiveram baixa correlação, porque eles investiam em ativos diferentes. Hoje, eles trocaram e passam a ter correlação de 100%. Mas como eu meço pelo histórico das cotas, eu durante um bom tempo, durante muitos anos, eu vou continuar achando que os fundos são descorrelacionados. Então, assim, existe um problema em medir correlação entre fundos através do histórico das cotas dos fundos. E a gente sabe disso, né? A gente usa o histórico das cotas para medir correlação, mas a gente sabe que existe esse problema. O ideal seria que eu medisse as correlações entre os fundos pelas correlações entre os ativos presentes na carteira hoje. Mas isso seria uma tarefa assim muito, muito difícil. Primeiro, né, porque eu não tenho as carteiras dos fundos hoje, eu tenho com atraso de 3 meses. Tá bom, isso podia ser um início, né? Dizendo assim, as carteiras dos fundos não costumam mudar muito em 3 meses, né? Se bem que o gestor não tem nenhum compromisso comigo, ele pode mudar, né? Mas eles não costumam mudar muito em 3 meses. Então, eu poderia até usar a composição conhecida das carteiras. Mas as carteiras não são compostas somente de ativos, elas são compostas de contratos futuros, índice, moeda, opções. Então, é muito difícil medir a correlação entre a carteira de um fundo, né? Às vezes, inclusive, assim, a parcela exposta diretamente em ações no mercado à vista não é nem a maioria do fundo. Às vezes, ele está mais exposto via opções do que via mercado à vista, né? Então, é difícil, às vezes eles estão short numa ação, né? Então, é muito difícil esse cálculo. Então, a gente usa histórico de cotas, mas sabendo que ela tem uma limitação. Então, vamos finalmente aqui a nossa matriz. Beleza, só para lembrar, você falou short em uma ação, muita gente chegando no mercado às vezes não sabe o que é short. Short é quando um fundo está apostando na queda, o fundo acredita na queda de determinada ação, então ele, para ganhar com essa queda, ele opera vendido, né? Quando ele acredita numa alta, ele opera long, que a gente fala, né? Operando comprado, acreditando na alta da ação.
Quando ele acredita sim. numa queda, ele opera dessa forma, de modo contrário, né? No short. Manda bala, Jonas. Ele vende a ação hoje, usa o dinheiro da venda para comprar ações longas, que ele fica numa posição longa, e ele tem que devolver essas ações no futuro, né? Ele espera que essas ações caiam e que ele tenha que devolver por menos do que ele recebeu hoje. Ou não necessariamente cair, né? Elas só têm que subir menos do que a parte longa, né? Ele só se dá mal se a parte short subir mais do que a parte longa. Mas esse é Tanto que a um... gente vê fundos aí long short, né, direcional. A gente vê, por exemplo, o fundo Versa, que a gente já fez algumas lives aqui, que ele já teve um período com muitas ações vendidas, né, apostando nessa queda, mas como você falou, se a ponta long, né, andar mais e a ponta vendida cair menos ali, já compensa, o resultado do fundo tende a andar muito bem. Então, essa é a grande questão. Mas essa tabela complicada com um monte de número aí, o pessoal vai ficar doido. Explica devagar, devagar. Essa tabela, o que é essa tabela? É mais uma tentativa de medir rapidamente correlação, né? Então, como é que ela é construída? Então, você vai ver aqui que ela tem nas linhas e nas colunas, ela tem nomes, aqui estão como letras, que vão de A a Z, né? Assim, esses números são reais, eles são 25 fundos que a gente acompanha na Carteira Z e a gente todo mês disponibiliza uma ferramenta gratuita, que é o Espião Carteira Z, né? Então, são os 25 fundos que a gente acompanha lá. Eu só não botei o nome dos fundos aqui, a gente privilegia os assinantes que nos honram, né, com a assinatura. Então, mas esses números são reais, eles não são inventados. Tá? Como é que a gente fez essa matriz, na verdade, ela é muito rápida de determinar, né? O que são esses números e essas cores? Elas determinam o overlapping ou a sobreposição da carteira dos fundos. Não por setores, mas por ações. A gente ainda podia melhorar isso, a gente vai fazer isso no futuro, tá? Mas hoje, porque isso era muito rápido de fazer, tá? É a sobreposição de papéis entre as carteiras dos fundos. O que quer dizer isso, né? Por exemplo, você pega aqui, isso é destacado pelas cores, é muito fácil você rapidamente identificar onde é que está o problema, tá? O problema, quanto mais colorido, vamos dizer assim, maior é o problema. Então, você tem dois fundos aqui, tá vendo? O fundo B e o fundo C, que tem 41% da carteira em comum, tá? Significa os mesmos papéis. O que significa 41%? Né? Significa, por exemplo, vamos dar outro exemplo simples. Como é que é determinado esse número? Imagina que um fundo tem 50% em Petrobras e o resto em outra ação qualquer. O fundo C, vamos dizer assim, ele tem 70% em Petrobras, tá? E 30% em outras ações qualquer. Então, assim, Petrobras, um tem 50%, outro tem 70%. Como é que eu determino esse número? A menor parte comum. Tá? Então, um tem 50% e outro tem 70%, a Petrobras contribui para aquele número dali com 50%. O que significa isso? Que eu estou contratando pelo menos 50% de alta ou queda na mesma direção. Não é nem na mesma direção, é na mesma intensidade, porque é o mesmo ativo. Exatamente, mesmo ativo. Entendeu? Na mesma intensidade. Então, olha só, certamente 41% de overlap é muito, é muito. A gente não sabia disso a priori, foi uma surpresa para a gente quando eu gerei essa matriz, né? Então, significa assim, eu vou diversificar meu investimento, eu vou investir, né, em B, em C, vou botar uma parte aqui, né, em Q e uma parte em S, né, que tem overlap. Tem pior aqui, ó, em em F, né? E eu tenho aqui 39%. E eu listei aí 6 fundos de investimento, tá? E, F, Q e S e B e C. E, na verdade, eu não estou diversificado, né? Porque eu tenho fundos que estão investindo na mesma coisa. O que é importante notar, né? Para que a matriz não serve, né? Ainda assim, isso que eu dizer, é uma outra tentativa de identificar correlação, tá? Se eu tenho 41% aqui de ativos em comum entre as duas carteiras, esses dois fundos são certamente altamente correlacionados, né? E talvez, isso aqui é a parte bonita da coisa, talvez eu não identifique essa correlação olhando para as cotações históricas, entendeu? Perfeito. Porque isso daqui é correlação na veia, entende? É correlação agora, né? Os dois fundos estão com 41% da carteira em comum hoje, não interessa o passado. Agora, para que a matriz não serve? Ela, por exemplo, não quer dizer que uma posição da matriz que esteja com zero
significa dois fundos que têm 0 ativos em comum, não significa que eles sejam descorrelacionados. Por quê? Porque é a mesma coisa, se eu pegar um fundo que está 100% em Itaú e outro que está 100% em Itaúsa, né, o overlapping deles é 0. Né? Mas esses dois ativos são altamente correlacionados. Assim, vamos exagerar mais ainda. Um fundo que está em Petri 3 e o outro está em Petri 4. A correlação deles é 100%. 100%. Mas o overlapping deles é 0. Então, é isso que eu digo. A gente pretende melhorar isso no futuro, construindo a mesma matriz, não por ativo, construindo a mesma matriz por setor. Vai ser um pouco mais complicado, porque eu tenho que, a partir dos ativos, descobrir o setor. Vai ser um pouquinho mais complicado, mas a gente chega lá, a gente sempre chega lá, né, no intuito de levar as melhores ferramentas de investimento para você, né, para substanciar a sua análise, a sua decisão de investimento. É isso. Exatamente. E a gente estabeleceu até, né, Jonas, que acima de 30% de overlap entre os fundos não seria interessante você ter esses ativos, esses fundos na sua carteira pela sobreposição muito grande. Então, isso que é importante. Essa é mais uma ferramenta para te auxiliar na tomada de decisão exclusiva da carteira Z. Muito em breve a gente vai ter a ferramenta também de overlapping entre setores. Então, cada vez mais que você descorrelaciona, como a gente falou aqui, você vai andar em sentidos diferentes e isso vai diminuir o risco da sua carteira ao longo do tempo. Então, você pode investir em fundos de forma muito inteligente. Geralmente, as pessoas investem em fundos olhando a fama do gestor, a fama da gestão, alguma entrevista pontual dele, todo mundo falando, e aí a pessoa acaba indo com a manada, de repente tem 3, 4 fundos no portfólio, acrescenta aquele muito correlacionado com os demais, e isso atrapalha muito a carteira do investidor no longo prazo. Por isso que a gente traz cada vez mais subsídios, tanto nas nossas carteiras montadas, tá? Que na Zerhard, por exemplo, desde 2018 que ela existe, ela rende mais de 80% a pouco mais de 40% do Ibovespa. Isso se traduz no nosso trabalho que a gente tem feito com muito cuidado. Isso líquido de taxas, tá, gente? Se traduz num trabalho com muito cuidado que a gente tem feito ao longo do tempo, né, Jonas? Então, fica com esse compromisso no futuro próximo de trazer o overlap entre setores, mas essa ferramenta aqui já é fantástica para você realmente identificar, calma aí, eu tenho tal fundo e tal fundo, qual é a sobreposição dos ativos que eles têm em portfólio. Isso pode fazer você diminuir, até eventualmente zerar algum fundo para trazer mais qualidade para o seu portfólio. Não é isso, Jonas? É isso aí. Perfeito. Beleza. Então, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. Tá? Para quem não conhece, a Carteira Z aí tem evoluído bastante, ajudando bastante. E o Jonas já está há um tempo na equipe, contribuindo de forma muito, muito rica na Carteira Z. Essa matriz Z já entrou no último relatório, tá? E está na área de assinante. O espião Carteira Z é aberto, a gente vai colocar até no link da descrição aqui, que mostra a evolução de cada fundo nos ativos, tá? Ao longo do tempo, ajuda muito também na tomada de decisão, mas essa matriz aí está bem mais mastigada. Então, obrigado, Jonas. Se o pessoal puder compartilhar, curtir esse vídeo, a gente vai agradecer muito. Forte abraço, até a próxima.